Eu sou a Gabriela Diniz e esse é o Papo Entrevista. Hoje eu estou aqui com a representante da Midas Incorporadora, nada mais, nada menos que a maior construtora de Nova Odessa. Seja bem-vinda, Sarita. Obrigada. E hoje ela vai contar pra gente como tudo isso começou. História de vida da Tudo, Midas. Da empresa, são mais de 30 anos, né? São mais de 30 anos. História de vida da Midas, a história da empresa, minha história de vida, elas se fundem, se confundem. É uma história só. A Midas é uma empresa familiar, né? Ela foi constituída pelos meus pais. Meu pai sempre teve o sonho da construção civil. Então eu lembro desde quando era bem pequena, da gente andar no carro, meu pai tá vindo de uma obra ou tá levando algum colaborador para alguma outra obra. Às vezes a gente vindo da escola, pegando carona com o pai com alguns tijolos dentro do carro, a gente dividindo ali o carro com os tijolos. Então é um sonho que veio do meu pai desde sempre. Eu acho que veio com a alma dele. Entendi. E a nossa família, ela foi constituída como uma base para esse sonho. Então, desde sempre, a construção civil, a Midas, a empresa, ela existiu dentro da nossa casa. Então, às vezes, até vou falar, a minha história de vida se mistura com a história da Midas. É uma história só. É uma história só, né? Mais de 30 anos, por quê? Acho que desde quando eu era criança, e eu já tenho mais de 30 anos. Não precisamos comentar. Essa parte eu nem comento. Meu pai trabalha com construção civil, né? Em 2000, ele constituiu, propriamente dito, a empresa Midas Incorporadora, né? Nós tínhamos sede ali na Rua Rio Branco, depois nós mudamos ali para a Avenida João Pessoa. Antes disso, ele já trabalhava com construção civil, mas não como a incorporadora. Entendi. Construiu algumas casas, ele participou uma época da construção do 31 de março, né, que é um conjunto habitacional aqui em Nova Odessa. Construiu alguns empreendimentos menores, mas a partir de 2000 ele constituiu a Midas Incorporadora junto com a minha mãe. E junto com a minha mãe, com o meu pai, viemos todos nós, que somos em 3, né, os meus irmãos, eu, e hoje nós temos lá meu marido, né, muito provavelmente e futuramente minhas filhas. Isso que eu ia perguntar, você acha que elas têm vontade? Eu acho que elas têm vontade, né? Mas a gente dá a liberdade delas escolherem o que elas querem. A gente dá, assim como nós tivemos um suporte, uma estrutura para a gente escolher o que seguir e como seguir, nós, né, eu e meu marido fazemos a mesma coisa com as nossas filhas. A gente entende que é uma estrutura boa, é um ambiente bom, é uma coisa que foi constituída a partir de um sonho que se tornou uma realidade. Então, a gente imagina que sim, mas elas ainda são adolescentes, não é uma coisa que dá para se decidir nesse momento. Não tá na hora ainda, né? Deixa elas curtir um pouquinho a adolescência. E a gente vê que é um ambiente gostoso de trabalhar pelo tempo de casa que os funcionários têm. Sim. Mais de 20 anos, a maioria ali, né? Eu costumo falar que nós vivemos na família Midas. Isso foi bastante interessante na época da pandemia, que a gente teve que fazer todo um monte de adaptação. Eu com as crianças, trabalho um pouco de casa, trabalho do ambiente de escritório, e a gente percebeu quão família a empresa era. Todo mundo se apoiando, todo mundo se ajudando numa outra necessidade, o apoio. Então a gente fala, a Midas é uma empresa? Mas é uma família. E lá a gente tem funcionários que têm mais de 30 anos de casa. Verdade. E lá nós temos uma coisa muito interessante, núcleos familiares. Núcleos familiares. Não ia contar, mas eu vou contar um Já que eu puxei esse fiozinho. Além de apresentadora e entrevistadora do Papo Entrevista, eu sou funcionária Midas. Exatamente. Eu, a minha mãe e o meu padrasto, que é o engenheiro de lá há 20 anos. Que são os núcleos familiares. E aí tem outros, né? A Midas é um conjunto de empresas, né? Que graças a Deus deu para ir ampliando. E quando a gente fala em núcleos familiares, você se limitou, irmãos, fechou ali, mas a família... Então a gente tem grupos familiares, a gente preza muito pela família, a família é a base de tudo, a família é a base da nossa existência. E a gente vende para famílias, né? A gente vende para famílias. Isso é muito especial. A nossa família
família, interno, de a gente... Literalmente, né? De estar a família de casa dentro da família empresarial. De estar almoçando no domingo com pai, mãe, e estar falando do cliente, do que a gente poderia ter melhorado, de um atendimento que às vezes o cliente não se sentiu tão satisfeito, mas o que a gente poderia fazer para melhorar, como a gente gostaria de ser atendido, como a gente gosta que as coisas aconteçam. A gente costuma falar que a gente entrega o que a gente gostaria de receber. Com certeza. Né? Porque eu moro em um empreendimento Midas e eu sei o padrão e a qualidade que é, então eu vendo assim tranquilamente. Com uma coisa que você vive. Exatamente. Né? Dá para falar com certeza absoluta. Eu tenho base para falar daquilo. Base para falar. Eu até comento às vezes com as pessoas. Uma pessoa uma vez me perguntou, mas o que você acha daquele empreendimento? Empreendimento Midas. Mas ele é um bom empreendimento? Eu até falo. O dono da empresa mora no prédio que ele construiu. Então, não há que se falar em falta de qualidade, nem outra coisa qualquer, tendo em vista que o dono da empresa mora lá. Muitos funcionários moram e têm empreendimentos Midas, Exatamente, exatamente. O que você acha que foi o fator decisivo para a empresa ser o que ela é hoje? Acho que o trabalho, a dedicação de todos, a união, o suor e principalmente a qualidade que a gente entrega. Que a gente preza. Que a gente preza e que a gente entrega. Então, aquilo que a gente mostra é aquilo que a gente entrega. Se a gente apresenta, cliente, eu tenho aqui um porcelanato, é o porcelanato que vai ser entregue. É a qualidade da pintura. Vai desde a fundação até o acabamento, incluindo também, uma coisa que às vezes a gente não vê, mas incluindo também toda a assistência. Então, no momento da entrega das chaves, a vistoria, mas tem pontualmente, tem uma pintinha aqui na pintura, pontualmente vai e faz. Então, toda essa assistência, todo esse acompanhamento com o cliente, eu acho que é um grande diferencial. Grande diferencial. É claro que hoje, na sociedade que a gente vive imediatista, às vezes a gente não consegue agradar no momento esperado pelo cliente, mas isso é um defeito humano. Não conseguir acompanhar a velocidade em que se espera, que o próximo espera de si. Mas isso é geral, né? A gente tenta e com muito esforço conseguir responder, conseguir satisfazer o cliente. Dá uma posição ali sempre, né? Sempre, sempre. Outra coisa que eu vejo que muita gente tem dúvida, questão de obras feitas para a prefeitura. Como que funciona? Essa é uma pergunta interessante. A Midas é uma incorporadora e administradora, então ela não é uma construtora, não constrói para terceiros e muito menos contrato com a prefeitura. Uma coisa que as pessoas não imaginam é que para aprovar um empreendimento a gente tem um passo longo de aprovação que demanda muitos estudos, e não são só estudos da possibilidade de comercialização. Então, para a gente aprovar um empreendimento, por exemplo, a gente tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Então, a municipalidade, a partir do estudo apresentado por um engenheiro, vai verificar qual o impacto que aquele empreendimento vai trazer para a municipalidade. É claro que o município ele já tem alguns déficits. Então, quando nós vamos empreender, quando nós vamos construir, o município nos chama e fala, olha, vocês vão empreender aqui e o município está deficitário. Para isso eu preciso que o empreendedor, a Midas, supra a necessidade X. Então, por exemplo, nós já fizemos obras para o hospital, nós fizemos obras para o UTI, para suprir um déficit em função das aprovações dos empreendimentos que a gente tem. Porque quanto mais pessoas morando, maior é o impacto. Tanto local, como, por exemplo, parte de sistema de água, parte de esgoto, tráfego, a parte de vias públicas, quanto no geral. Por exemplo, escolas. Nós temos empreendimento onde nós assinamos uma contrapartida com o município para a construção de escola. Por exemplo, esse é meio inédito, contrapartida para a construção de túmulos, porque o cemitério... Começamos recentemente, já são mais de 100, né, que a gente já tem. Sim, o cemitério local está deficitário, e aí o município nos procurou, então a gente fez um acordo em que a empresa, que é uma incorporadora, faria. É o que nós fazemos regularmente? Não é.
mas é o que o município precisa. Sim. E a gente tem essa função social e essa obrigação de atender. Trazer mais moradores para a cidade. Para trazer mais moradores. Tem que dar estrutura, né? Porque existe um impacto. Sim, com né? certeza. Então, quando você constrói, existe um impacto. O município vai precisar de mais vagas em creche, mais vagas em escola. No caso do cemitério, mais possibilidade para fazer o sepultamento. E nisso o município exige do empreendedor, da Midas. É como se eles falassem, ó, tudo bem, você vai trazer 1.000 pessoas novas, só que eu não tenho como colocar elas no hospital, não tem UTI. Então, o hospital precisa ser ampliado, o hospital precisa ser reformado, a UTI precisa ser construída. Eu não tenho vaga nas de escola. Então, atualmente a gente está fazendo no Marajoara, exato, né? A escola exatamente. Entregamos agora há pouco do Vila Zenha. O do Vila Zenha foi o fechamento. Isso. Né? Então, foi observado pela Secretaria de Educação uma certa vulnerabilidade do fechamento das escolas. Então, eles nos procuraram em função dos projetos que a gente tinha. Sim. Não está diretamente ligado, mas é uma necessidade da sociedade. E aí foi combinado com o município que acho que são 5 escolas, alteraria o fechamento dessas escolas para trazer mais segurança para os alunos. Não, isso é muito importante, é muito legal. E muita gente não sabe como funciona, tem essa dúvida. E a questão do seguro-obra, que a Midas não cobra, tem também muita gente que não sabe como funciona, o que é, e a gente vende em obras, mas o cliente não tem que pagar o seguro-obra. Por que não? A Midas trabalha só com recurso próprio. Nós não empenhamos recurso de instituição financeira. Seguro-obra, ele é devido quando você promete à instituição financeira que você vai empreender e que você vai levar clientes para comprar aquele imóvel. Sim. A Midas é uma empresa sólida, bastante sólida. O seguro-obra, ele existe para garantir ao adquirente que se aquela empresa deixar de entregar a sua obrigação, existe um fundo que vai finalizar a construção, a obra e alguma coisa nesse sentido. Nós não temos isso porque nós utilizamos capital próprio, o recurso próprio. O cliente, quando ele nos procura, ele sabe que ele vai fazer o financiamento do remanescente do saldo com o banco. E com qualquer banco, né? E com qualquer banco. Diferencial também. É total, não existe obrigatoriedade. Quem escolhe é quem vai pagar. Exato. Quem vai pagar é o adquirente. Nós damos assistência, documentação para qualquer banco, o que a gente conseguir, o que o cliente preferir. O que ele preferir, porque quem vai pagar é do bolso que vai sair, é ele que tem que escolher, não a construtora. Então, como a gente não utiliza recurso de instituição financeira, não tem seguro-obra. A segurança é da própria empresa, a segurança é o acompanhamento daquela obra, é a empresa que está trazendo e uma empresa sólida de mais de 30 anos de mercado. O seguro-obra existe por uma exigência da instituição financeira. Eles não vão pôr dinheiro sem que eles tenham segurança, né? E também para o adquirente. Sim, né? Com certeza. A Midas não tem isso, então não tem esse custo a mais. É uma grande economia para o cliente, É uma grande economia. Dependendo do empreendimento, dá para mobiliar o apartamento, a casa inteira. É uma grande economia, é uma grande economia. Isso daí é muito legal, é muito importante para quem vai adquirir saber os diferenciais, né? Sim, sim. Para onde ele vai correr, o que ele vai gastar, porque às vezes começa a pagar ali, vem aquela surpresa, você fala, não estava preparado para isso. Sim, é verdade. Mas isso é muito legal. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta. O Residencial das Américas fica em Nova Odessa, na Avenida Rodolfo Kivitz, e é o condomínio ideal para a sua família. Aqui você terá uma ampla área de lazer para todas as idades. O seu apartamento é entregue com acabamento completo e materiais de primeira linha. Não precisa se preocupar com reforma, já está pronto para morar. São 50 metros quadrados, com 2 dormitórios e uma ampla janela na sala, garantindo iluminação natural, mais modernidade e praticidade para o seu dia a dia e uma linda vista.
Além de tudo isso, nós ainda parcelamos sua entrada e você também pode usar o seu FGTS. O decorado fica no nosso plantão de vendas ao lado do empreendimento. Estamos abertos de segunda a domingo. Consulte os horários através do nosso WhatsApp 19 99741 6933 e venha conhecer seu novo lar. Quer morar em um condomínio fechado, com segurança 24 horas e uma área de lazer completa em meio à natureza? Então, o residencial Reserva da Mata é o ideal para você. As casas têm 96 metros quadrados e serão entregues prontas, com todo o acabamento em materiais linha premium. São 3 dormitórios, sendo uma suíte, e 2 vagas de garagem. Tudo isso na melhor localização de Nova Odessa. O condomínio terá piscinas em 3 níveis: salão de festas, espaço gourmet, quadra poliesportiva, academia equipada, playground, bosque, pet place e a mais alta tecnologia, com cabeamentos 100% subterrâneos em fibra ótica. Visite o decorado e escolha a sua. Estamos abertos de segunda a domingo. Consulte os horários através do nosso WhatsApp 19 99741 6933. Nossa equipe está pronta para te receber. Voltamos! E agora, para quem não sabe, a Sarita é doutora, uma advogada lá na Midas. Você falou que a sua família inteira trabalha junto e tal. Você não quis fazer engenharia, você foi para o lado do direito, como é que foi isso? Eu, num primeiro momento, queria ser engenheira. Queria porque queria ser engenheira. Queria até ter feito curso de edificações lá em Americana. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que ser engenheira não agregaria na empresa, né? A gente trabalha em família como se fosse a base da pirâmide. E para essa base a gente precisa ter profissões diferentes. Sim. Então, cada um se especializou em um ponto. Eu fui para o direito, porque eu gosto muito. É uma coisa maravilhosa. E você se dá muito bem. E eu acabei me especializando em parte civil, direito imobiliário. Mas acabei optando pelo direito porque seria... Era uma necessidade da empresa. Ajudaria na base da empresa, né? Eu entrei na faculdade em 2000, que foi quando a Midas foi constituída, e eu vim crescendo na profissão junto com a empresa, né? Então, eu até tive vontade de ser engenheira, mas a minha escolha pelo direito foi melhor, porque isso trouxe mais base, tanto para a minha vida, quanto para a vida da empresa. Eu também. Na verdade, eu nunca quis fazer nada de exatas, porque eu sou de humanas. Mas o Thiago falava pra mim, por que você não faz arquitetura? Vamos trabalhar com a gente lá na Midas. Nem sonhava. Imagina que eu vou fazer arquitetura de jeito nenhum, tá? Quero fazer publicidade. Fui lá, fiz publicidade, marketing e tal. E hoje estou lá dentro. Na Midas. Ele não imaginava que fosse possível. Ele falava assim, não, dentro da construtora tem que ser um curso de construção civil. Mas tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem necessidade. E tem necessidade. Uma coisa interessante que aí eu vejo é que, diferente de outros mercados de trabalho, de outras empresas que às vezes evitam contratar mulheres, mulheres recém-casadas, mulheres com filhos, nós preferimos ter dentro do nosso escritório esse perfil de pessoas, não só mulheres. 90%, né? Mas não só mulheres, mas no sentido de que as mulheres são atenciosas, as mulheres casadas com filhos, elas têm uma dificuldade, às vezes, em relação às crianças. Mas elas trabalham com mais afinco, com mais amor, com mais carinho, trazem para a gente dentro da empresa
a família. Sim. Né? Que é aquela, a família. Que é a grande família. Literalmente a grande família. A grande e família. lá não só as mulheres, né? Os homens também são muito família. São muito família. E isso eu acho que faz toda a diferença lá dentro. É uma estrutura, né? É tão família que de vez em quando rola até umas festinhas, né? Isso é o que mais tem. E é tão família que às vezes tem uma briga, alguma coisinha assim. Olha, vou falar entre a minha família. O seu núcleo. Claro, de vez em quando rola uns estresse, né? Então, meu pai é muito genioso. Meu irmão Júnior, mais novo, é muito genioso. Ele vai brigar com você. De vez em quando dá um choquezinho, Sim. né? Todo mundo tem um gênio diferente, uma opinião diferente. Mas tudo com muito respeito. Sim, obviamente que de vez em quando sai uma faísca, umas palavras mais ditas mais altas, mas depois passa. No calor do momento. No calor do momento. Nada que faça um não olhar para a cara do outro. Ah, sim. Nada. Senão não estaríamos lá todos juntos há 30 anos. Exatamente. Né? E fazendo festa. Não, é sempre, e se divertindo. Muito. O trabalho é árduo, é difícil, mas a diversão também existe. A gente merece comemorar. A gente merece, né? Lá em casa a gente teve, quando eu entrei, o Thiago já me falou, ó, trabalho é no trabalho, casa é em casa. Não vamos misturar as coisas. Falei, beleza. Aí minha mãe entrou. Nunca tivemos problema assim. A gente evita falar de trabalho em casa, mas às vezes, né? Tem uma dúvida ali, na correria, às vezes no dia a dia não consegue, que nem ele, do departamento de obras. Minha mãe, a Leila, é do departamento de locação. Então, um precisa do outro ali e eu preciso dos dois, só que aquela correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue se falar e acaba ficando para falar em casa para resolver. O Thiago, ele é mais resistente, ele fala assim, não, espera o café da manhã, às 7 horas a gente conversa. Aí minha mãe senta assim para tomar café, ela fala assim, já posso perguntar? Já posso falar? Já tá indo? Na minha casa, eu e meu marido combinamos de nunca falar sobre o trabalho. Isso aconteceu por um período bem curto. Com a pandemia... Era necessário. Era necessário. Assim. Tanto é que a gente teve que trabalhar um período de casa. A ideia era, daqui 15 dias acaba, né? Então, tivemos que trabalhar um período de casa. Com a correria do dia a dia, com essa sociedade imediatista que a gente está vivendo agora, acaba que a gente não tem tempo de conversar determinadas coisas. E a gente passa muito tempo dentro do carro, por conta de levar as crianças para a escola, leva, busca e vai e volta. Muitas coisas são discutidas dentro do carro com as crianças junto. Mas em horário comercial? Não, em horário comercial, entre os deslocamentos. E é muito interessante que às vezes a gente está assim, nossa, aquele documento, meu Deus. Ali. As crianças depois perguntam, mãe, deu certo? Mãe, deu certo? Mãe, deu certo aquela incorporação que você estava preocupada? Elas ficam atentas. Elas ficam atentas. O Raul é meu irmão mais novo. Logo eles serão funcionário Midas também. Toda vez que ele vai Amém. Ele fala. Se ele não for jogador de futebol, ele vai pra Midas. Toda vez que ele vai lá, o Messias fala, e aí, você já trouxe seu currículo? Ele tem 11 anos. Mas daqui a pouco... Logo. E ele também fica atento. Ele sabe tudo que a gente conversa ali. Ele entende, ele sabe dos empreendimentos, ele sabe dos lançamentos. Sim. Falando em lançamento, acabamos de lançar o Trianon. Maravilhoso. Foi um sucesso. Vendemos mais da metade no pré-lançamento, em obras, sem decorado, sem nada. O que você acha disso? Maravilhoso. É o resultado do que nós somos. Do trabalho árduo. Do trabalho árduo. Da confiança que o cliente tem. Da qualidade que a gente entrega. Sim. Né? Da qualidade que a gente entrega. Não precisa ver nada. A terra já sabe que vai ser perfeita. Exatamente. Mas eu confesso que o pessoal de marketing trabalhou muito bem para esse resultado. Nós trabalhamos todos juntos. Sim, mas trabalhou muito bem. Trabalhou muito bem. Tá ali para isso, né? Para mostrar para o cliente que ele pode confiar na gente. E todos eles confiam de olhos fechados. Sim, nós temos clientes, isso é uma coisa interessante, nós temos clientes recorrentes. Muitos. Né? A gente fala assim, eu vou comprar um imóvel e é um imóvel. É diferente de trocar o carro, tal. É um imóvel. Não, nós temos clientes recorrentes, clientes que compraram um apartamento, eu quero trocar meu apartamento por um maior, tive filho. É a Midas. Que eu vou procurar. Sim. Cliente que às vezes comprou, eu gostaria de investir. É na Midas que eu vou investir. Tem uma coisa bem interessante da área jurídica,
da total confiança que os clientes têm. Os clientes compram, assinam o contrato, pagam e às vezes não buscam escritura, por exemplo. Porque muitos. É muita confiança da solidez da empresa. Não indico isso, tá, cliente? Não indico isso. Não é o ideal. Mas é só um exemplo da confiança. Por fim, por que você acha que esses clientes sempre voltam? Qualidade. Qualidade. Qualidade desde a fundação até o acabamento, qualidade no atendimento. O acabamento que só a gente entrega na região. Só a gente entrega. E não é tipo, vou entregar isso, entrego aquilo. É o que você está vendo aqui, é o que vai ser entregue. Sempre. Sempre, sempre. Então é qualidade do que a gente comercializa, qualidade dos nossos profissionais, qualidade da nossa venda, das nossas corretoras, que são nossas corretoras. Desde sempre também. Desde sempre. Funcionárias da empresa, fazem parte da família, inclusive, vestem a camisa. Esses clientes, quando voltam... Voltam com a sua corretora. Eu comprei com a Solange, eu comprei com a Magda, ou com a Andréia, com a Fátima, e isso abraçam, exatamente. Então, conhece, né? Já conhece. Tá acostumado. A gente vai vivendo junto. Sim. Né? Então, é a qualidade pós-obra, do atendimento do cliente, do pós-venda, da venda. Então, os clientes nos procuram pela qualidade, pela confiança que a gente transmite. Inclusive, uma coisa que eu acho um grande diferencial, apesar da gente não ter uma equipe de manutenção, porque a demanda é muito baixa, mas quando acontece alguma coisa, o cliente liga, manda um e-mail, manda um WhatsApp, aconteceu isso no meu apartamento, estou com uma dúvida aqui, vocês podem vir ver. A gente sempre atende em no máximo 7 dias ali, é o nosso prazo. O que você acha disso? De não ter essa equipe especializada, mas conseguir dar essa assistência? A gente não tem problemas com defeito de construção, né? A responsabilidade da construtora, ela acaba se limitando conforme a lei manda. Tem parte que é de responsabilidade da construtora, tem parte que é de responsabilidade do cliente. Então, uma manutenção, uma preservação do imóvel e de suas partes cabe ao cliente. Uma parte que tem algum defeito, que às vezes não é aparente, é responsabilidade da construtora. Nós não temos um departamento de manutenção porque a parte de responsabilidade da construtora ela quase não existe, que é a parte do defeito. Mas nós temos a nossa engenharia focada e dedicada a atender o cliente. Então, se o cliente mantém contato, tem algum problema em qualquer parte do imóvel, a gente manda uma pessoa para avaliar, sem custo, sem custo, porque faz parte da nossa cultura. Às vezes o cliente está acostumado a morar em casa, não está acostumado a morar em apartamento, ainda não entendeu que apartamento tem coisa que é de responsabilidade do condomínio, tem coisa que é de responsabilidade da construtora, mas a maior parte da responsabilidade é nossa, de uma manutenção em um ralo, em alguma torneira. Mas ele ligando na construtora, às vezes ele não sabe disso, ele precisa dessa explicação. Independente, a gente vai lá. Se for da nossa alçada, a gente resolve, senão a gente indica quem resolve. Exato, né? Orienta, né? Sempre. É óbvio que tem situações que a gente não consegue mandar um engenheiro, por exemplo. Se o cliente me ligar falando, olha, eu tô com vazamento da minha torneira, um imóvel que já foi entregue há mais de 10 anos, a gente vai passar a orientação da necessidade, talvez, da substituição da torneira ou alguma manutenção. Mas se o cliente liga falando, olha, eu tô com um problema, por exemplo, estou vendo uma infiltração, o imóvel tem mais de 10 anos, não estou conseguindo ajuda do condomínio ou qualquer coisa nesse sentido. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. A gente manda um engenheiro para avaliar o que é que está acontecendo e para orientar, o que tem que sem ser feito. Custo para ninguém. Porque é a cultura que nós temos. Os nossos prédios, as nossas construções são nossos filhos. E a gente muito cuida. Bem cuidados, exatamente. Né? A gente fica ali em cima. Uma coisa interessante é que quando nós entregamos um empreendimento, a gente acompanha esse empreendimento na implantação, orienta a síndica, não é simplesmente entrega. Tá aqui o filho. Leve. Recentemente a gente entregou o Paris em Paulínia, participei da entrega. E o pessoal lá decorou a minha cara de tanto que eu ia lá. Eu, o Pedro, o Lucas, que fizeram a entrega, que são os meninos de obras, eu ia mais para fazer o marketing mesmo. Claro. Mas eles iam lá para acompanhar, para ver se precisava de alguma coisa. Claro. A gente fica com a equipe, né? A gente entrega o prédio. Então, a gente dá
todas as orientações para os síndicos, subsíndicos, conselhos. Quando é feita a entrega, nós fazemos uma reunião com esses representantes do condomínio. E vai todo o manual. Manutenção, porque o prédio ele passa a ser uma empresa e ela tem que ser gerida com muito cuidado, muita atenção, muito amor e muito carinho. Então, a gente passa todas essas orientações para que, junto com a construtora, a gente consiga levar mais qualidade para os nossos clientes. Sim, né? É muito o prédio, construtora, trabalhando junto. Parabéns para nós. Parabéns para nós. Sarita, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a disponibilidade. Quer deixar algum recado para o público? Você sabe as nossas redes sociais? As nossas redes sociais? Vamos lá, pessoal. @Midas Incorporadora, né? Facebook, Instagram e o nosso site www.netmidas.com.br. E qualquer dúvida, podem me ligar 19 99741 6933. Sempre serei eu que vou te atender. Mas aí eu vou passar você para cada um. Tem o jurídico. Tem o jurídico, exatamente. Né? A sua demanda será atendida. Sempre, sempre. Nunca deixamos de atender ninguém. Se deixamos, por favor, me liga de novo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi mais um Papo Entrevista.